Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Muitas pessoas estão preocupadas em estarem na verdadeira Igreja de Deus. E esta preocupação é válida. Mas a questão deve ser ainda mais profunda e pessoal. A pergunta seria: como é que você pode distinguir ou identificar se você é um autêntico ou verdadeiro cristão? Sim, é mais do que estar na verdadeira igreja, é se eu ou nós somos verdadeiros cristãos. E, na verdade, aprofundando o assunto um bocadinho mais, a pergunta talvez seja melhor ainda perguntando: estou realmente convertido? Estou, na verdade, convertido? Ou, talvez a pergunta seja: mas o que é a verdadeira conversão? Hoje, queridos irmãos, queremos identificar o que é a verdadeira conversão. O que precisamos de reconhecer e fazer para nos motivar sempre, não só nesta vida, mas sempre, eternamente, para sermos verdadeiros discípulos de Cristo, verdadeiramente convertidos, e para permanecermos assim por toda a eternidade. Queridos irmãos, queremos identificar o que é a verdadeira conversão para Deus ter a certeza que nos manteremos convertidos para sempre, eternamente. Quando olhamos para o mundo religioso de uma maneira geral, a matéria torna-se um pouco confusa. Sim, e por isso muitas pessoas ficam suspiciosas da religião. E por isso, como é que podemos distinguir, separar, identificar a verdade? É possível? Sim, é possível. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 a 4. Vejamos então em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 a 4. Mas receio, disse aqui Paulo aos Coríntios, que, assim como a serpente enganou a Eva, a serpente enganou a Eva, e por isso Paulo estava a dizer, tinha receio que da mesma maneira, com a sua astúcia, a astúcia de Satanás, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza de vidas a Cristo. Se, continua Paulo aqui, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tenhas recebido, ou evangelho diferente que não tenhas abraçado. É esse, de boa mente, vocês têm receio que vocês o toleram, que aceitam essa pessoa. Queridos irmãos, Paulo estava preocupado, tinha receio que as pessoas aceitassem e tolerassem pessoas que estivessem a pregar um outro Cristo, um outro Evangelho, e
um outro espírito, que recebessem um outro espírito e que aceitassem isso. Porque o que Paulo está aqui a dizer, queridos irmãos, tal como a Eva foi enganada, nós podemos ser enganados. Enganados a aceitar um falso Cristo, um espírito diferente e um falso evangelho. Porquê? Um pouco mais adiante, no mesmo parágrafo, a começar do versículo 13, 13, diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, diz Paulo aqui, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma num anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, os ministros de Satanás, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Paulo está aqui a dizer que as pessoas se transformam, que as pessoas são mascaradas como se fossem ministros de justiça. Mas não são, porque estão a pregar a injustiça. Estão a dar licença para as pessoas pecarem. Vejam, por isso, em Mateus capítulo 7, isto é parte do Sermão do Monte de Jesus Cristo, Jesus ensinou e disse o seguinte, a começar do versículo 15. Diz assim: cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados, mascarados, em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Depois, um pouco mais adiante, diz no versículo 21 de Mateus 7: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, nem todos que me chamam a mim Jesus, Jesus, nem todo esse entrará no reino de Deus, no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, isto é, obedece aos mandamentos de Deus, que está nos céus. Por isso, muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, Jesus, Jesus, porventura não temos nós profetizado, pregado em teu nome? E em teu nome não expelimos demónios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, Jesus diz: eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Está aqui a falar de pessoas que desobedecem às leis de Deus, que praticam iniquidade. Esses, apartai-vos de mim. Por isso, uma pessoa pode estar na verdadeira organização, digamos assim, da Igreja de Deus, mas pode estar disfarçado, mascarado, transformando-se como se fosse uma ovelha, mas por dentro é um lobo. Ou simplesmente pode ser que a pessoa esteja enganada num falso senso de segurança, numa salvação falsa. Ou, por outro lado, a pessoa pensa que está na organização correta, mas está na organização incorreta, mas, ao mesmo tempo, essa pessoa está enganada nesse mesmo falso senso de segurança, nessa falsa salvação. Por isso, queridos irmãos, é necessário de discernirmos a verdade. É necessário de entendermos e vermos e compreendermos
e fazermos, digamos assim, um julgamento para nós próprios do que é verdade e o que não é verdade na nossa adoração espiritual. Porque podemos ser sinceros, mas podemos estar sinceramente errados. Por isso temos que investigar, discernir, determinar a verdade. Jesus disse em João capítulo 4, vejam comigo se faz favor, João capítulo 4, versículo 23 e 24, disse assim, Deus, versículo 23, mas vem a hora e já chegou, disse ele a esta mulher, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A nossa adoração espiritual tem que ser baseada na verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura aqueles que o adoram de uma maneira espiritual baseada na verdade. A verdade é importante. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Não é com só coisas físicas, mas em espírito e em verdade. Queridos irmãos, Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Vejam comigo em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 1 a 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Em favor de todos. Em favor dos reis e todos que se acham investidos de autoridade, para que vivemos de vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Sim, precisamos de orar pelas autoridades, pelos nossos governantes das nossas nações, para podermos viver uma vida tranquila e mansa. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todas as pessoas um dia venham a ser salvas. Isso é parte do seu plano. E que tenham o conhecimento da verdade. Mas há um enganador que está a enganar ao mundo. Como Paulo disse, ele tem receio que sejam enganados por Satanás e pelos seus ministros com mentiras a dizerem que podem desobedecer às leis de Deus. Vejam aqui em 2 Tessalonicenses, uma ou duas páginas atrás na sua Bíblia, onde estão agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 11. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Desta pessoa iníqua, mas deste ensinamento iníquo, este aparecimento, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, não é verdade. Deus quer a verdade, mas Satanás puxa a mentira. E com todo engano de injustiça. Notem isto, engano de injustiça. Entendem isso? Engano de injustiça. Há um engano que este mundo tem hoje em dia, que diz, não precisas fazer nada. Só simplesmente precisas de acreditar em Jesus.
Isso é um engano de injustiça, porque estão a dizer às pessoas, a dar às pessoas uma licença para pecarem. É um engano, como diz aqui, de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. E qual é a verdade? Que Jesus disse: têm que fazer a vontade do Pai, como acabámos de ler. Isso é a verdade. Isto é obedecer às leis de Deus. Não acolheram o amor da verdade para poderem ser salvos, para serem salvos. Sim, a salvação é de graça. Mas precisamos de acolher ou ter o amor da verdade. A verdade é importante. Continuando no versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para que darem crédito à mentira. E qual é a mentira? A mentira é que não precisam de obedecer às leis de Deus. É a mentira deste mundo, destas religiões hoje em dia. Queridos irmãos, pessoas sinceras estão a ser enganadas. São sinceras, mas estão sinceramente enganados. Porquê? Porque estão cegos. Com quê? Pelas mentiras do diabo. Vejam em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século, que é o diabo, está a cegar o entendimento dos incrédulos, daqueles que não estão a acreditar. É verdade, queridos irmãos. É o que se passa hoje em dia no mundo. Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. As pessoas estão cegas, o entendimento deles está cegado, para que não entendem a boa nova da glória e do poder que vamos herdar através de Cristo. É que ele está aqui a dizer. Para não recebermos a glória de Cristo. A boa nova desta glória, que é Cristo a viver em nós e nós sermos como Cristo. Para Cristo poder viver em nós, temos de ter uma vida limpa. Uma vida sem pecado. E isto não é entendido, porque o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Este entendimento tem sido cegado. E se estão cegas disto, então não veem a necessidade de mudarem-se. Porque pensam, somos salvos de graça, tudo o que precisamos ser é acreditar em Cristo. E por isso não veem a necessidade que precisam de mudar, de arrepender. E por isso estão cegos disso. E está claro, estando cegos de que precisam de mudar, estão cegos também de que precisam ter uma motivação para vencer até ao fim. Porquê? Se não têm que vencer nada, então por que vencer até ao fim? E perdem esta motivação. Queridos irmãos, Satanás, como lemos aqui, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Como é que cegou o entendimento dos incrédulos? Pelas suas
falsas doutrinas. Há 3 doutrinas básicas. Há muitas doutrinas, mas há 3 muito básicas que ele usa, como digamos assim, pedras angulares para o seu engano. A primeira é a doutrina da alma imortal. Isto é a doutrina de quando você morre vai para o céu ou para o inferno. Vocês podem ler em Ezequiel 18, versículo 4 e versículo 20, que diz que a alma que pecar morre. Não é uma alma imortal. E Jesus até disse em Mateus 10, 28, diz que precisam ter medo de Deus, que é capaz de destruir a alma e o corpo. A alma, este poder de viver a vida do homem, pode ser destruída e parada. Como é que Satanás começou esse engano? Começou esse engano com a Eva. Quando disse a Eva, tu não morrerás. E assim começou esta pedra angular, digamos assim, do engano. Uma das pedras principais do engano dele, que o mundo todo está enganado com isso. É uma decepção enorme da humanidade que está em todas as pessoas, em todas as coisas. E por isso as pessoas dizem, quando uma pessoa morre, ele está no melhor lugar. Se ele está no melhor lugar, por que vocês estão tristes? Deviam estar contentes por ele. As pessoas dizem, ele está a olhar a nós, está a ver-nos, está a olhar a nós. Queridos irmãos, se ele está a ver e a olhar a nós, como é que ele pode estar feliz vendo os pecados e as miséria e o sofrimento que estamos a viver? A verdade, queridos irmãos, é que dormimos quando morremos, esperando pela ressurreição, que é uma das doutrinas básicas que Jesus Cristo e os apóstolos nos ensinaram e nos ensinam através do Novo Testamento. E por isso, queridos irmãos, não temos a vida eterna. Temos uma vida temporária que pode morrer. Mas o engano de Satanás é que, já temos vida eterna, temos uma alma eterna, por isso temos uma vida eterna já. E se já temos vida eterna, então não temos necessidade do dom da vida eterna, que é o sacrifício de Jesus Cristo. E por isso, não temos necessidade de vencer nesta vida até ao fim, para herdarmos a vida eterna, que sim é um dom, mas é um dom debaixo de certas condições. Por isso o primeiro engano de Satanás, com o qual cega o entendimento dos incrédulos, é este ensinamento da alma imortal. Isto é tão espalhado pelo mundo inteiro que fecha, que cega as pessoas para não verem a luz do Evangelho da glória de Cristo. O segundo grande engano de Satanás é que dizem: tudo o que precisas é ter graça, tudo o que precisas é só graça, é só simplesmente acreditar em Cristo. Queridos irmãos, sim, precisamos da graça, precisamos de acreditar em Cristo. Mas não é só isso, Precisamos também de nos arrepender. Por isso é que Pedro disse: arrependei-vos e depois sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Precisamos de nos arrepender.
Mas quando as pessoas dizem, oh, tudo o que precisas é acreditar em Cristo e serás salvo, estão a esconder debaixo da carpete a necessidade do arrependimento. E por isso o que estão a fazer é que estão a dar às pessoas uma licença para desobedecerem às leis de Deus. Vejam em Judas, o penúltimo livro da Bíblia ou do Novo Testamento, antes do Apocalipse. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, isto é, secretamente na igreja, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem, transformam em autorização de quebrar a lei. O quê? A graça de nosso Deus, a misericórdia, a capacidade de perdoar de Deus, de perdoar de graça. Transformam esta graça de Deus numa licença para libertinagem, numa licença para desobedecerem. E assim, também diz, e negam o nosso único soberano, no grego diz Theos, quer dizer Deus, o nosso único Deus e Senhor Jesus Cristo. E negam o nosso único Deus e Senhor, que é Jesus Cristo. Queridos irmãos, isso liga já ao terceiro grande engano de Satanás neste mundo, para cegar o entendimento dos incrédulos. E esse terceiro grande engano é a doutrina da Trindade. Por que é tão má? Porquê? Porque esconde a verdade acerca da família de Deus. Que, ao fim de contas, é o nosso golo final, sermos filhos e filhas de Deus na família de Deus. Fecha a família de Deus, esta doutrina da Trindade, a este chamado assim Deus triuno, e ninguém mais pode ser parte disso, enquanto que Deus está a dizer, é uma família que vocês podem ser parte dessa família. A doutrina da Trindade esconde a verdade da família de Deus. E isso, combinado com o ensinamento que tem, olha, o reino de Deus está no teu coração, completamente confunde as pessoas acerca do que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus é o reino da família de Deus, dos governantes. Por exemplo, o Reino Unido, que é o reino dos reis da família britânica, digamos assim. São eles, a família real. E nós, queridos irmãos, no reino de Deus, vamos ser reis debaixo do rei, que é Jesus Cristo, o nosso irmão, que é o filho primogênito de Deus Pai. E nós seremos filhos segundogénitos, digamos assim, e terceirogénitos, e depois dele. Queridos irmãos, por causa disso, a doutrina da Trindade nega o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo, como lemos aqui em Judas 1, versículo 4. Estamos a negar a identificação de quem é o Jesus Cristo. Estamos a confundir a simplicidade de Cristo como um mistério de Trindade que ninguém entende. As pessoas pensam então, Deus, o que é Deus é um mistério.
Não podemos entender o que é Deus e o que é Jesus Cristo. É um mistério, são três em um e depois sai, mas entrou e não é parte. É uma confusão. Quanto Jesus Cristo diz, e Paulo diz, a simplicidade de Cristo. A epístola aqui de Judas está a dizer que estão a negar quem é Cristo. E há outros versículos que dizem a mesma coisa. João também diz isso. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Algumas páginas atrás de Judas. 1 João, capítulo 2. Versículo 22 diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega, estou a negar a Cristo, que nega que Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Jesus é aquele que estava com o Pai, é o Verbo. Estou a negar isso. Esses que estão a negar quem é Jesus Cristo. A simplicidade de Cristo. De que era um outro ser ao lado do Pai. Da mesma forma que o Pai, mas inferior ao Pai, mas era um outro ser. Duas pessoas. Um é maior que o outro, mas eram duas pessoas da mesma forma, do mesma, digamos assim, espécie, do mesmo género, da mesma forma, do mesmo tipo. Isto é, da família de Deus, em que o Pai tem um nome. A família toda segue o nome do Pai, que é Deus. Sim, Deus é um nome e sim, Deus é um título. São ambos. Mas também é o nome dele, que é Deus. É um título também. Queridos irmãos, continuando aqui, no versículo 22 diz assim: esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Porque quando negamos o Filho, estamos a negar o Pai, porque o Filho é a imagem do Pai, como lemos em 2 Coríntios 4:4, a dizer que estamos cegados de não entendermos a verdade, para que a luz do Evangelho da glória de Cristo não brilhe nos nossos corações. Cristo que é a imagem de Deus, do Pai. E por isso, quando negamos a Cristo, não vemos o Pai. E por isso estamos a negar o Pai também. Este é o problema, é o que é mau, o que é errado na doutrina da Trindade. Vejam também em 1 João, capítulo 4, uma ou duas páginas à frente, no 1 João, capítulo 4, versículos 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Que Jesus Cristo, isto é o Verbo, estava ao lado do Pai. O Verbo se esvaziou do que era e veio em carne como um ser humano, completamente como um ser humano. Esse Espírito é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus não veio, que não confessa que Jesus veio em carne, não procede de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não procede de Deus. Como devia estar escrito, como se vê na Almeida Revista e Corrigida e na Almeida Corrigida e Fiel. Até esse espírito faz com que alguma dessas palavras desapareçam aqui da tradução, como devia de estar e como está no original, nos manuscritos gregos. Pelo contrário, esse é o espírito anticristo, a respeito dos quais temos ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O espírito anticristo está a negar quem é Jesus Cristo, está a negar a identificação de quem é Jesus Cristo, quem é o Verbo que se esvaziou e veio para a carne e veio completamente na carne
esse é o espírito anticristo. E por isso também está a negar o Pai. E isso é a doutrina da Trindade. Está a negar esta identificação, que é muito simples. Que era um ser que se esvaziou e que veio na carne completamente ser humano. Se esvaziou do seu poder, a autoridade que tinha como Deus, porque ele criou tudo. Sim, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo revelou na Bíblia quem ele é. Vejam em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículo 15 a 17. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isto é Jesus Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas. Foi Jesus Cristo que criou todas as coisas. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio de Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Ele existia e existe antes de todas as coisas. Porquê? Porque ele as criou. Criou os anjos, criou o universo, criou o homem, criou Adão, criou a Eva. Ele é a imagem do Pai. Em Jesus Cristo é a imagem do Pai. Em caráter, em amor, em carinho, em misericórdia, em compaixão. Queridos irmãos, Jesus Cristo então veio para a terra para nós entendermos o Pai, para nos mostrar o Pai, porque Ele está a dizer que Deus é uma família. Tem o Pai e agora tem o Filho, que era o Verbo, agora é o Filho. E depois Jesus Cristo até disse em João 17, vejam comigo, em João 17, versículo 5. João 17, versículo 5, diz assim, na sua oração, antes de sofrer, diz assim: agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Estes dois seres estavam juntos, um ao lado do outro, antes que houvesse o mundo. Depois Jesus Cristo, que foi o Verbo, criou o mundo, ele se esvaziou, veio para a terra como homem, e como homem está a orar, diz: agora, Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Para ele voltou para essa glória, agora está sentado ao lado direito com o Pai, com a mesma glória que tinha. Mas que simplicidade é isto? É simples. Simples, a simplicidade de Cristo. Queridos irmãos, é preciso entendermos. Vejam aqui em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele ao lado do Pai, em forma de Deus, da mesma forma, do mesmo género, da mesma espécie, era o que ele subsistia em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, não era usurpação, porque era da mesma forma. O Pai é superior, mas era da mesma forma, como eu não, e você não é usurpação, você chamar-se um ser humano, porque somos seres humanos, não é usurpação dizer que sou um ser humano, também ele dizer que não é usurpação de Jesus Cristo dizer que era igual a Deus, em forma, em género, em espécie. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ficou um homem. Se humilhou até à morte. E depois Deus o exaltou de volta à posição, à glória que tinha. E por isso é que diz, no versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É o YHWH. É o Senhor. É o Yahweh. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o
Yahweh, ou Jeová, ou como certas pessoas dizem. Ele é o Senhor. Isto foi tirado de Isaías 45. Isto foi uma cotação de Isaías 45. Vejam comigo, se faz favor, em Isaías 45. Isaías 45. Versículo 21 a 23. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e minha palavra não se tornará atrás, diante de mim se dobrará todo o joelho. É o que acabamos de ler, todo o joelho se dobrará perante Cristo. E jurará toda a língua. E vejam, isso vem do versículo 21, que diz, pois não há outro Deus senão eu. Está aqui a falar, porventura não fiz eu o Senhor, o Yahweh. Está a falar do Yahweh, dizer que eu sou Deus. E diante de mim tem jurado, diante de mim se dobrará todo o joelho. E é o que acabamos de ler em Filipenses 2, capítulo 11, que todo o joelho se dobrará perante Jesus Cristo e que dirá que Jesus Cristo é o Senhor, é o Yahweh, é o Deus. Por que é que isto é tão importante entendermos? Por que é que Satanás quer esconder isto? Porque isto dá uma motivação muito forte na nossa mente para termos completa confiança nele, porque ele, sendo o que era, o Criador, o Deus, está claro, debaixo do Pai, ele que criou a nós, veio para a terra, morreu por nós, porque nos ama. Se só você existisse no mundo, ele faria a mesma coisa, por si. E por isso, então, isso dá uma motivação a você muito forte para absolutamente ter confiança nele. Porque nunca haverá, então, um período no futuro quando você não terá confiança nele. Quando você não vai ter a confiança de pôr tudo nas mãos dele. Completamente. Para estar completamente abaixo da sua autoridade. Para se ajoelhar completamente perante ele. Pelo que ele fez por você. Para dobrar o joelho perante ele. Mesmo daqui a 1 milhão de anos, você esteja como um ser espiritual, a viver há 1 milhão de anos. Você ainda se ajoelhará perante Jesus e dará graças a Deus pelo que ele fez por você, porque então você entenderá melhor a glória que você terá como filho e filha de Deus nessa eternidade. E você se baixará e ajoelhará perante Jesus e dará graças e sempre terá confiança nele e nunca será um rebelde contra ele. Deus Pai e o Verbo planejaram isto no início. Planejaram o sacrifício de Jesus Cristo no início, para que nunca houvesse uma altura em que você e eu nos virássemos contra ele. Porque nunca viesse uma altura em que você e eu tivéssemos algumas ideias estúpidas, digamos assim, tal como o diabo teve estas ideias de lutar contra Deus e de ser o inimigo e adversário de Deus. Queridos irmãos, este sacrifício, este entendimento do que Jesus Cristo fez por nós e que o Pai fez por nós, a dar o seu único filho, que podia ter morrido se pecasse, mas não pecou, porque sabia que não ia pecar, porque estava cheio do Espírito Santo. Isto é muito forte. Isto é muito poderoso. Porque eles consideraram exatamente o que seria necessário para que você e eu tivéssemos eternamente uma devoção a eles, uma lealdade a eles, uma obediência a eles e uma adoração a eles eterna e para sempre. Para cada um de nós que somos chamados
e que entendemos isso. Porque quando formos glorificados, vamos ter poder muito mais forte que qualquer líder de nação mais poderosa deste mundo. E Deus não quer esse poder nas mãos de mini-diabos, de mais diabozinhos. Não. Por isso, a Trindade nega esta verdade, que vamos ser parte da família de Deus e vamos ter esta glória, e por isso cega o entendimento das pessoas. Por isso é que o entendimento de quem é Jesus Cristo é crítico. É crítico para entendermos o que ele fez, e por isso é que Satanás cega-nos com o entendimento da imortalidade da alma, cega-nos com o entendimento de que somos salvos de graça, só por graça não precisamos de mais nada, e cega-nos com o entendimento da Trindade, e assim negando quem é Cristo, e por isso formando uma doutrina contra Cristo e contra Deus, a doutrina de anticristo. E por isso é que Paulo disse, não há conversão a não ser por qualquer outro nome, que é o nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, entendendo este pano histórico, digamos assim, da decepção de Satanás, é muito importante. Porque então entendemos que a conversão não é simplesmente uma mudança de religião. A conversão é muito mais do que mudar a religião. É uma mudança de nós próprios, de quem nós somos. É uma mudança por Deus do que nós somos individualmente. Não é simplesmente uma mudança externa de crenças. Isto é vital para nós entendermos. Não há salvação do pecado e da morte, a não ser que seja por Jesus Cristo. As pessoas querem ser boas. Sim, pessoas querem ser boas. Querem estar corretas, querem estar certas, querem fazer o que é certo, querem ser justificadas. Porquê? Porque não querem estar deprimidas, não querem estar tristes, por isso porque querem fazer coisas certas. Mas como Paulo disse em Romanos, vejam comigo se faz favor aqui em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 10 a 12. 3, 10 a 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nenhum, nem você, nem eu. Nenhum, exceto Jesus Cristo. Não há nada bom em nós. Não há nada de valor que esteja em nós. Não está a falar de coisas boas que possamos fazer, de bons valores que tenhamos, mas está a dizer que em nós não há nada que seja de valor para a vida eterna. Vejam, por exemplo, no mesmo livro, Romanos 5, uma página à frente ou duas, no versículo 5 e 6, diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, que é a capacidade dele dar coisas boas, o amor dele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, quando nós não tínhamos força. Queridos irmãos, não tínhamos a habilidade. Não tínhamos a habilidade. Sim, Satanás enganou a Eva a dizer, olha, pode ser boa pessoa. Vou dar a árvore, toma a árvore do conhecimento do bom e mau, pode ser boa pessoa. Isso é outro engano. Sem Deus, sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo dele viver em nós, para nós podermos viver como Cristo, para Cristo poder viver em nós,
não somos ninguém. Sim, a humanidade pode tentar a ser melhores pessoas. Os governos até podem tentar a fazer com que você seja uma boa pessoa, por exemplo, com programas sociais, a segurança social e coisas assim. Está a tentar forçar leis para você ser uma boa pessoa. Até vocês veem livros a dizer como ser uma melhor pessoa. Ao fim de contas, o que isso está a dizer é que não precisamos de um Messias, que é outro engano de Satanás, o mesmo engano que ele deu à Eva. Queridos irmãos, pelos nossos próprios esforços, é impossível. Por isso é que diz em Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Detêm a verdade pela injustiça. Isto é injustiça, é quebrar as leis de Deus. A ira de Deus se revela. Queridos irmãos, hoje estamos a ver a ira de Deus em várias coisas. Mau tempos, chuvas terríveis em uns sítios, noutros sítios secas enormes, falta de água. A ira de Deus está a tentar, digamos assim, nos acordar. Mas as pessoas estão tão enganadas por Satanás que continuam a dormir. Vemos coisas terríveis, guerras e lutas e queridos irmãos, coisas tão terríveis hoje em dia. A ira de Deus se revela. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, as características da simplicidade de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus nos dá analogias nas coisas físicas, como a família, gerar filhos, isso tudo, para nos apontar, para nos dar uma ideia do que Ele é, que Deus é uma família. Queridos irmãos, todas as pessoas pecaram. Todas as pessoas pecaram. Mas o amor de Deus é dado a nós para nós nos arrependermos. Vejam aqui em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 diz assim, versículo 8 a 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Precisamos de entender quem era Cristo, o que Ele sofreu, o que Ele deu, o que Ele sacrificou por nós. Porque era o Deus o que nos criou, que se esvaziou por mim e por você. Isso é muito. Para você entender, para dizer, tenho que ser agora completamente leal a Ele. Isso então dá passos à verdadeira conversão. Uma mudança do que somos. Porque logo, pois, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Desta ira de Deus que há de vir, vamos ser salvos. Porquê? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados por Deus, por isso é que Deus diz, ama os teus inimigos. Até nós éramos inimigos, Ele nos amou quando éramos inimigos. Por isso Ele não está a dizer nada que Ele não faz por nós. Fomos reconciliados com Deus através do sangue de Jesus Cristo, mas por isso é que Pedro disse, arrependei-vos para poderem ser batizados e então poderem receber o Espírito Santo, porque Atos 5:32, Deus dá o Espírito àqueles que obedecem às leis de Deus. E depois continuando aqui, muito mais, estando já reconciliados, seremos, futuro, salvos pela vida de Cristo. Duas fases importantes aqui da conversão. Primeiro, reconciliados a Deus através de Jesus Cristo, do sacrifício que Ele fez por nós, e nós temos que aceitar esse e arrependermos. E número 2, seremos salvos deixando que Jesus Cristo viva em nós através do Espírito Santo dele, para Jesus Cristo viver em nós, permitindo assim Jesus Cristo viver em nós, para nos mudar, para nos transformar, para sermos pessoas novas
e diferentes, verdadeiramente convertidos. E nós, por nós próprios, não podemos fazer isso. Nós, por nós próprios, não podemos fazer isso, queridos irmãos. Nós, por nós próprios, não podemos chegar à bondade de Deus. Nós somos fracos, como lemos no versículo 6. Diz assim, nós ainda éramos fracos e nós ainda somos fracos. Precisamos do Espírito de Deus, que é o poder de Deus para nos ajudar. Porque por nós próprios não podemos fazer. Nós, por nós próprios, não podemos fazer. Sim, nós podemos tentar ser uma pessoa melhor, e isso é bom e devemos fazer, mas ser uma pessoa melhor não é a bondade, não é a perfeição de Deus, não é o caráter de Deus. Por isso, Jesus Cristo teve que morrer por nós, para pagar, para nos reconciliar. E esse sacrifício é tão grande. Quando nós começamos a entender a grandiosidade, a enormidade deste sacrifício, então nós vamos dizer, o que Jesus Cristo fez por mim, nunca o quero desapontar. Nunca o quero desapontar. Nunca me quero virar contra ele. Entendendo o sacrifício que ele fez, eu nunca vou deixar de ter confiança nele. Entendendo o sacrifício que ele fez, eu nunca vou voltar contra ele. Vou rebelar contra a sua autoridade. Nunca, nunca. Por isso é a intenção do sacrifício de Jesus Cristo que ele fez, que o Pai e Jesus Cristo fizeram por você e por mim. É a intenção para fazer com que você se volte, você se arrependa, você mude, para nunca vir a ter uma ideia que pode ser tão bom ou tão importante como Deus, como Satanás teve essa ideia. Isto é muito forte, queridos irmãos. Isto é muito forte. Não sei se vocês estão a entender. É muito importante, muito poderoso este entendimento. Porque quando nós consideramos este entendimento, isso nos moverá, isso nos garantirá a Deus que nós vamos ter uma devoção por Ele eterna, que nós vamos ter uma lealdade a Ele eterna, que vamos ser obedientes a Ele eternamente e vamos adorá-lo eternamente. Queridos irmãos, vocês sabem que o julgamento começa agora na Igreja de Deus. Nós estamos a ser julgados agora. 1 Pedro 4,17. E vocês sabem que precisamos de obedecer a Deus. Quando o homem perguntou a Jesus Cristo, o que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus Cristo disse a ele, obedece a Deus. Obedece aos mandamentos de Deus. Queridos irmãos, o que é que você vai fazer agora? O que é que vai fazer agora? Vai meditar e pensar nisto e vai pedir a Deus mais pelo Espírito dele para lhe dar ajuda a você para vencer até ao fim? E vai você dar a você esta motivação de dizer, não quero voltar para trás. Não quero. Nunca quero fazer isso. Isto tem que ser uma coisa tão forte nas nossas mentes que nunca queiramos voltar para trás nesta vida, nem quando formos seres espirituais com grande glória e grande poder. Porque Deus não quer mais diabozinhos, mais diabos nas suas mãos. Ele quer pessoas leais para termos uma família feliz e alegre. Temos de chegar a um ponto que Deus de facto vê que nós nunca nos tornaremos contra Ele. E por isso,
Às vezes é preciso ter certos sofrimentos, certas pressões, certas dificuldades, para Ele ver de facto os nossos corações que nunca voltaremos atrás. Que estaremos sempre gratos, eternamente, por o que Ele fez. E é um arrependimento do que somos, eterno. Um arrependimento eterno. Por isso, a parábola do semeador que pôs semente no campo e alguns não entenderam e não deu fruto porque não entenderam, mas aqueles que entenderam foi no bom campo, que foi fértil e multiplicou-se em 100 vezes, 50 vezes e sei lá quantas vezes. Porquê? Porque mantiveram-se fiéis e vê-se sim pelo fruto. Queridos irmãos, a verdadeira conversão é permanente. É uma mudança permanente para sermos como Jesus Cristo. Vai haver um tempo em que vai haver horas terríveis e dias terríveis na terra. Vai haver um período em que a besta e os 10 reis vão governar aqui na terra e que vão criar grandes dificuldades. E depois diz, em Apocalipse 7,14, que Jesus Cristo virá com os seus santos, aqueles que são chamados, eleitos e fiéis. Fiéis até ao fim e fiéis eternamente a Ele. Porque o caráter dele e de nós foi provado, porque entendemos o que Jesus Cristo fez por nós e fizemos um compromisso ao nosso batismo de sermos leais. Mas, entretanto, vai haver uns dias aqui adiante em que vai haver uma fome. Não é de pão, mas é uma fome de ouvirem as palavras de Deus, de ouvirem esta verdade. Porquê? Porque nós vamos ser parados de pregar a verdade por este governo mundial. Entretanto, essa fome ainda não está aqui. Essa fome está profetizada em Amós 8, versículo 11. Mas o que estou a dizer a vocês, para vocês saberem, porque um dia isto vai acontecer, então lembrem-se que se têm de se manter fiéis, sozinhos, até o dia da vinda de Cristo. Lembrem-se que têm de se manter fiéis até ao fim, para receberem a herança. Queridos irmãos, Deus nos dá tudo o que é bom. Deus nos dá o sacrifício de Cristo, que é um dom para podermos ser perdoados. Deus nos dará a vida eterna. Deus nos dá o reino de Deus, que é a família de Deus, para sermos parte dessa família. Isto é a graça de Deus, que é dar-nos coisas boas. É o que Ele quer fazer. Nós não trabalhamos para isso, porque é um dom. Recebemos isso de graça. Recebemos isto tudo de graça. E recebemos de graça porque Deus quer filhos. Filhos como Ele, para viverem com Ele. Filhos que não sejam rebeldes. Filhos que vivem sem violência. Por isso, entendam que o Pai e Jesus Cristo quer seres filhos e filhas de Deus, na família de Deus, que nunca sejam rebeldes eternamente. E por isso é que Ele fez este grande plano. Por isso é que Ele planejou isto. Para nos enviar Jesus Cristo entre nós, como um ser humano, para nos dar este entendimento do sacrifício dele, para nós nos arrependermos e comprometermos através do batismo, para que através disso a família dele aumente. Queridos irmãos, todos os seres humanos estamos nas mesmas condições. Nenhum de nós
somos bons demais para nada disto. Podemos tentar ser boas pessoas, e sim, devemos tentar ser boas pessoas, mas isso não tem nada a ver com a justificação que é de graça. Temos que ter um arrependimento para com Deus e temos que ter fé em Cristo. São ambos. Precisamos de ambos. Queridos irmãos, precisamos de entender quem é Jesus Cristo, o que Ele fez por nós. E temos que ver em nós próprios que não somos nada. Comparado com o que Ele fez por nós, não somos nada. Então, isso é a verdadeira conversão. Quando você entende que você não é nada e que eu não sou nada, que precisamos de Cristo, precisamos do Espírito dele, precisamos da força dele e precisamos de comprometer eternamente, porque o sacrifício dele é tão grande, o amor dele é tão grande. E por isso, quando eu me mudar, só o posso fazer com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Isso é o verdadeiro arrependimento. Sim, eu posso ter muita pena de coisas que eu tenha feito, mas isso não é arrependimento. Arrependimento é uma mudança permanente. Temos que nos mudar permanentemente. Isso é a verdadeira conversão. Por isso, a pergunta real é a seguinte: eu estou realmente convertido? Essa é que é a pergunta importante. E por isso, devemos de questionar, perguntar a nós próprios: sou eu de facto, ou somos nós de facto, verdadeiros, autênticos cristãos? Autênticos discípulos de Jesus Cristo? Se você é um discípulo autêntico de Jesus Cristo, você buscará a verdade. Você discernirá outros discípulos pelos frutos. Você tentará a pôr em prática o amor de Deus. Porque Jesus Cristo disse: nisto conhecerão aqueles que são de mim, aqueles que tiverem amor uns para com os outros. E depois, como Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Você então reconhecerá a voz de Jesus Cristo. Você reconhecerá a verdadeira Igreja de Deus. Você reconhecerá os seus ministros, aqueles nos quais Deus está a fazer a obra de Deus nesta terra hoje em dia.